Bom, ok, mas agora até agora você falou tudo o que eu preciso saber, mas não falou como eu faço. Essa é que é a verdade. Então, até agora, então, eu estou só mostrando o milagre e não mostrei o santo. Bom, o jeito perfeito de fazer depende de conhecer profundamente tudo. Forma, tamanho, densidade, absorção, forças de superfície, molécula, etc. Isso é muito bom no laboratório. Nós, em laboratório, dosando, conhecendo tudo. Não necessariamente é viável no mundo real. Eu preciso saber qual é o grau de desinformação que eu aceito para fazer um cara que funciona. Porque na obra vai chegar um caminhão de areia e eu não tenho como caracterizar aquela areia de uma maneira. Não tem uma máquina de $50 mil me dizendo que o tamanho e a forma do grão é aquele. Então, a tecnologia, na verdade, ela caminhou de métodos simples de dosagem para métodos cada vez mais precisos. Quanto mais preciso o método, mais informação você tem que ter. Então, quanto menos preciso, menos informação. No começo, foi na raça mesmo. Alguém fez um monte de concreto e criou tabelas de dosagem. Eu sei que se a pedra é basalto, é desse tamanho, se o cimento é aquele, se combinar esse teor, dá tal concreto. São os métodos não experimentais, estimado pela experiência. Ó, receita do bolo que a minha esposa desenvolveu, né? O meu pão de queijo, que eu desenvolvi. Não tenho a menor ideia porque dá certo, só sei que ele é gostoso. Então é polvilho de tal marca, o queijo da outra marca, o leite de tal marca, a manteiga de tal marca e o óleo de tal. Se não misturar, não dá igual. Eu não sou uma indústria, eu não preciso saber por que dá certo. Eu vou fazer 1 ou 2 vezes ao ano e beleza. Se eu fosse uma fábrica de pão de queijo, eu não poderia viver assim. Porque mudou a vaca e o meu pão de queijo muda de gosto. Eu precisaria saber a química da reação, todo o processo. Aqui é a mesma ideia. Se você vai dosar um concreto para a sua obra, putz, você não precisa saber, mas se a obra é pequena, você a mão de obra não é tão grande, não é tão cara, dá para pegar receitas robustas no mercado e copiar. Não tem muito. Mas é aquilo, essas receitas não passam de 20 megapascal, né? Por quê? Porque não usa aditivo, não tem dispersante, o consumo de água geralmente é alto e coisas do tipo assim. A gente nem explica. Agora, existem algoritmos de dosagem, né? Que te permite fazer um estudo experimental. Ó, vai lá para o laboratório, tudo bem que você não sabe com precisão a granometria, mas faz um estudinho, molda 3 concretos, tira a curva de Abrams. A partir da curva de Abrams, você pega esse cara aí, depois você bate ele 3 vezes e faz eles com o mesmo abatimento. Tem um if then else aí que você monta, que no final você sai com um concreto que funciona, que atende, que é o que nós vamos ensinar vocês a fazer nessa disciplina. Quem de fato quiser dosagem mais profunda, é outro tipo de coisa a nível de pós-graduação, que a gente está trabalhando. Mas vocês, na maioria geral, engenharia civil, precisa disso. Obtidos a partir de estudo de laboratório, foco na economia e no meio ambiente, são estratégias que querem reduzir o consumo de cimento. Faz qualquer resistência que você quer fazer, você está fazendo sua obra, quer fazer 80 megapascal, faz. São materiais otimizados dentro dessa lógica e tem muitos métodos. Esse é um exemplo. Instituto Brasileiro de Concreto, professor Paulo Helene, é o que a gente usa aqui. Furnas tem o seu, a Federal do Rio Grande do Sul usa o seu método, o professor lá, outro, usa o seu método. Então tem vários métodos, que isso aqui são algoritmos de dosagem. Como você vai fazer suas tentativas e erros de uma maneira estruturada para obter leis como a de Abrams que te permitam depois, para aquela família de matérias-primas, saber o que vai dar. Mas sempre você vai ter que rodar. Nós vamos estar explicando isso. Os outros métodos mais sofisticados, que dependem de maior quantidade de informação, são de outras 2 grandes famílias. Um baseado em empacotamento de partículas, que na Europa hoje é bastante utilizado, sobretudo na França, né? Professor Delahare. O cara vai calcular aquela curva granométrica, vai usar a equação lá do MPT, vai calcular aquela porosidade de empacotamento antes de fazer o concreto. A partir das matérias-primas, eu sei dizer, ó, aquele POF é tanto. Então altera a proporção até minimizar aquele POF lá, porosidade de empacotamento. Esse é que eu quero. Esse é um tipo de dosagem
E o mais avançado e sofisticado, que é linhas de pesquisas atuais, que a gente trabalha muito na escola, onde a gente realmente é bom, eu não uso só isso. Daquilo eu uso todas as equações de PSM, PT, eu vou calculando. Eu projeto exatamente, eu sei o que vai dar. Mas para fazer um concreto por aqui, é tão preditivo que você tem que ter lá $300 mil de equipamento no teu laboratório para caracterizar. Mas isso é ciência, um dia vai estar. Ah, isso é caro? É caro enquanto eu não conseguir prever com perfeição. Quando eu souber, para um negócio de 4 bilhões de toneladas a ano de cimento, 16 bilhões de toneladas a ano de cimentício, que é concreto, argamassa, esses equipamentos são de graça. Só que eu tenho que saber realmente rentabilizar o uso do outro lado, e aqui é a fronteira, estado de conhecimento. Então são técnicas que tem. Nós focamos na disciplina em dosagem experimental, que é suficiente para você rodar um concreto em qualquer lugar. Existem muitas estratégias, como eu falei, né? Aqui são comparações dos consumos de cimentos para classes de resistências para diferentes estratégias. Então tem estratégia que consome mais cimento, menos cimento. De maneira geral, aumentando a resistência do concreto, aumenta o consumo de cimento, né? Isso que essas estratégias vão levar a isso. Hoje já não é uma lei absoluta para aquelas estratégias mais modernas, essas daqui, né? Consigo fazer todas as resistências sem mexer no consumo. Mas é muito projeto de mobilidade. Então, para fazer todas as classes com 260 quilos, que é o que a norma exige, por exemplo, é o que nós temos feito no trabalho aí com a empresa Intersemente aí no Brasil, né? A gente faz todos os concretos com 260 quilos, né? Mas tem que ser profundamente engenheirado o sistema. Bom, o método que vocês vão fazer em laboratório, que está explicado pelo professor Antônio no vídeo, esse método que está aqui é o que é o vídeo aula que ele colocou lá. Eu não sei o que vai dar, mas com as minhas matérias-primas eu vou fazer 3 concretos. 3 proporções de cimento agregado. M é o teor de areia mais de agregado graúdo, miúdo mais graúdo. Então significa o seguinte, para uma unidade de massa de cimento eu vou ter M unidades de massa de pedra. E essa unidade de massa não é quilo absoluto, vou falar, se eu tenho 200 kg de cimento e 400 kg de pedra, é 400 dividido por 200, ou seja, é uma porção de cimento para 2 de pedra, 1 para 2. Então aqui você tira uma porção e meia, acrescenta uma porção e meia. Você chuta um concreto aqui, saída. Aí põe um com menos pedra e um com mais pedra, em torno desse concreto. Você vai fazer em laboratório, né? Iniciando com baixo teor de argamassa seca. Alfa é a proporção de argamassa. Lembra que argamassa é cimento mais areia. Então, quando eu fizer esse meu chute de pedra, não é assim solto. Parte da pedra é o agregado, o miúdo, né? Que está especificado aqui no teor de argamassa. Vai parecer confuso aqui, mas vocês vão ver no vídeo, na aula, que é super tranquilo de fazer. Porque no final você tem cimento, areia e pedra para combinar, né? Estou te dando só uma regrinha de combinação, né? Entendeu? Misturar em laboratório concreto 1 para M, iniciando com baixo teor de argamassa seca. Por exemplo, 0,30. Então você não vai chutar um qualquer aqui. Você vai chutar um cujo M te leve a uma argamassa seca 0,3. Né? Aumentando o teor de argamassa até encontrar um ponto ótimo. Ou seja, esse teu primeiro concreto é um chute dirigido. Fiz ele, puta, falta argamassa. Faz um outro com mais argamassa. Fiz ele, falta argamassa. Cheguei, esse é bom. Aí você definiu esse. Então é a estratégia de como chutar o primeiro. Tem que ter um teor de argamassa não alto demais. Ou seja, ele não pode ser pura pasta e pouca pedra. Tem que ser um cara meio contínuo, assim, né? Esse aqui, como é que você sabe esse ponto? Visualmente. Você vai bater e olhar a cara, bater e olhar a cara do cara. Depois que você fez isso, você vai obter a trabalhabilidade que você quer. Quero o concreto com 80 milímetros, 100 milímetros, 200 milímetros. Depois que você fez esse teor de argamassa ideal, você acertou o teor de água, você vai moldar corpo de prova para romper e ver a resistência que esse cara vai dar. Depois você fez o primeiro, aí você não ajusta os outros, você simplesmente tira essa porção de agregado, aumenta o teor de pasta nesse aqui e diminui o teor de pasta naquele ali.
Mexe com a proporção. Vai moldar e vai romper. E vai construir o diagrama de dosagem. E depois que você tirou os parâmetros, aquele K1 e o K2 da curva de Abra, a gente começa a dosar. Então, essa primeira etapa que está especificada aqui é isso aqui, ó. Fiz um primeiro concreto, eu estou vendo as britas maiores. Ou seja, está faltando argamassa entre os agregados graúdos. Não tem aquela cara de continuidade, não atende a lei de continuidade com perfeição no graúdo. Você quer um cara assim, ó, que tem a cara de argamassa exata para preencher os agregados. Esse é o teu concreto de saída. Sem aditivo aqui, sem nenhum aditivo dispersante, né? Porque você está olhando só o sistema puro. Se você quiser fazer com aditivo dispersante, você repete igualzinho para o aditivo dispersante. Você não pode combinar no diagrama de dosagem aditivos diferentes. Então é sem aditivo aqui. E aí você vai romper 3 corpos de prova por relação ao água-cimento. Depois que você fez o teu concreto, você vai repetir aquele teu concreto com relações... Vai dar naturalmente relações de água-cimento diferentes, né? Eu posso pegar o mesmo e variar a relação água-cimento, ou aquele cara que vai ter mais pasta e menos pedra, se o teor de água não mudar, ele tem uma relação água-cimento menor, né? O outro que tem mais pedra e menos pasta, o teor de água é motivo constante, estou usando menos pasta, menos cimento, a relação água-cimento é maior. Então, quando você mexe naquele M fixando a água, você naturalmente está fazendo diferentes relações água-cimento. Porque o teu teor de água total você manteve constante. E aí você levanta esse diagrama. Tira essa função matemática ajustando por esse modelo. Não é que passa um polinômio que fita, né? Tem que passar aqui, ó. Vai tirar o K1 e o K2. Se você sabe o K1 e o K2 para aquelas pedras dessa pasta, agora você sabe calcular o AC certinho para qualquer outra resistência que você quiser. Tranquilo? Bom, eu apresentei esse M, etc, tal, mas eu não disse detalhes deles, né? Essa nomenclatura, que é o conceito de traço, que eu falei que ia apresentar o conceito de traço para vocês, M, poderia falar, eu tenho tantos por cento de cimento, tantos por cento de areia, tantos por cento agregado em massa. Mas o cara não vai ficar, não quer fazer continha. Ele quer uma forma de você me passar a formulação que eu rapidamente saiba o que eu tenho que fazer. Então, se eu definir meu traço, que é a representação da minha formulação em proporção, traço é sempre uma representação relativa. Eu tenho uma unidade. De quem? Bom, a única coisa que vem, que eu conheço a massa certinho, é o cimento. Então, minha unidade de referência é sempre minha massa de cimento. Então, se eu dividir a massa de todos os meus ingredientes pela massa de cimento, se meu traço é em massa, eu vou chegar ao quê? Para uma unidade de cimento, que é a massa sobre massa igual, dá 1. A massa de areia dividido pela massa de cimento vai te dar um valor adimensional, que é quanto a mais de massa de areia eu tenho em relação ao cimento. Se esse valor for 2, significa que para 1 kg de cimento são 2 kg de areia. O P é a brita e o outro é o AC. Então, quando eu represento em traço, eu normalizo para a minha massa de referência. Se é um traço em massa, é massa. Se é um traço em volume, para uma lata de cimento, 2 latas de areia, 3 latas de brita, tantas latas de água. Então, quando você representa traço, você tem que dizer se é uma representação em massa ou em volume. Ou uma representação mista. Você pode falar, olha, para uma lata de cimento, ou seja, para 1 quilo de cimento, para um saco de cimento, eu vou usar 2 latas de areia, 3 latas de brita e tantos litros d'água. Então, quando você fala de traço, você tem que dizer se ele é um traço em massa, se ele é um traço em volume, se ele é um traço misto. Para você saber qual é a unidade que você vai usar para... Isso aqui depois você vai usar para quê? Para converter. Quero calcular 1000 litros do concreto. Se você tem essa representação, você sabe calcular quanto de cada um que você vai precisar colocar para dosar. Então é trazer a receita para o seu valor relativo mínimo em torno disso. Então A é teor de areia, P é teor de brita e o M, que eu chamo, é o A mais P. Então quando eu olhei aqui nesse tracinho aqui, esse é o M. Ou seja, para uma unidade em massa de cimento, eu tenho M
unidades de agregado. Esse M se desdobra em areia e pedra, né? Que é o P. Se você pegar o cimento e a areia juntar, te dá a argamassa, que é esse alfa aqui. Então, do mesmo jeito que o M é o A mais P, o alfa tem a ver com o cimento e a areia. Então, não tem muita ciência. Bom, tendo essas proporções básicas, agora você pode usar para converter em volume. Seu caminhão betoneira tem 8 metros cúbicos de concreto. E esse é o traço que você quer produzir. Como é que você converte para aí, de fato, produzir o volume de concreto que você quer? Bom, eu preciso converter tudo para uma base em volume, né? Pelo menos o meu teor de cimento. Se eu sei que para 1 metro cúbico de concreto, né, eu boto 200 kg de cimento, por quê? Porque eu quero. Eu já sei que todo mundo então é proporção em massa em relação a 200 kg de cimento, eu já sei o resto. Como é que eu faço essa ponderação? Por essa equação. Então o C que está aqui é o quilo de cimento por metro cúbico do teu concreto, que você normaliza pela densidade do concreto. Então você vai ter que fazer esse concreto uma vez, ou vai ter que calcular pelas densidades. Ó, eu sei que eu tenho M massa de agregados, eu conheço a densidade do agregado, eu sei que tenho tantos quilos de água, tantos quilos de cimento, misturei todo mundo, eu sei que isso dá um determinado volume. Como é que eu pondero? Pelas densidades individuais. E aí então eu sei que tantos quilos de cimento dividido pelo volume é o consumo. Só que eu tenho que levar que o concreto pode entrar ar da mistura ou incorporado, é o volume mesmo, o metro cúbico que você está fazendo. Então aqui é convertendo para consumo. Então peguei minha massa de cimento, fiz o meu concreto, qual é o volume de concreto que deu? Deu isso? Então agora eu sei que para 1000 litros de concreto, eu vou ter X quilos de cimento, que é o que aquela tabela de norma de durabilidade te pede. 260 quilos de cimento por metro cúbico de concreto. É o mínimo. Significa que se você tem um traço 1:2 e o teu teor de cimento para 1 metro cúbico é 260 quilos, é 520 quilos de pedra. Né? Vezes 3 de areia, vezes 3 de pedra. E se o meu AC é 0,4, é 260 vezes 0,4 esse valor de AC. Então isso aqui é só te dar uma referência para você fazer as conversões. Então aqui, 1 é a base de referência ao cimento, então é o consumo de cimento. M é agregado, se você quiser quebrar M igual A mais P, você pode fazer. Né? Esse é o AC. Unidade de M e AC é adimensional, é quilo por quilo, né? É quilo de pedra dividido por quilo de cimento. Quilo de água dividido por quilo de cimento. Estou trabalhando em volume, é litro de pedra por litro de cimento. Estou trabalhando em misto, é litro de pedra por quilo de cimento. Essas correlações só usa a densidade como base de conversão. Vocês têm que ficar atentos. E aí, como é que o cara pode representar o traço? Em frações relativas ou em consumo. É assim que um cara lá do concreto vai, né? O caminhão tem 8 metros cúbicos. Então você sabe que eu vou usar 200 kg de cimento por metro cúbico, para fazer 8 metros cúbicos é vezes 8. E aí já calculei o resto. Então aqui é consumo de cimento, 200 kg por metro cúbico. Consumo de pedra, eu sei que 1 metro cúbico, o cimento, a areia é 2 vezes a da pedra, é 400 kg de areia. 600 kg de pedra. 50 litros d'água, 50 quilos de água. Então, na verdade, isso é normalizado para 1 metro cúbico, 1000 litros. Podia te pedir para você calcular o consumo para fazer 232 litros. É só a regra de 3. Tranquilo? Por que é importante vocês saberem isso? Porque agora que vocês entrarem de fato na estratégia de dosagem, quando você fizer aquele traço base, um que tem menos pedra, outro que tem mais pedra, ou, mudando, um que tem mais pasta, outro que tem menos pasta, apesar que você mexeu no teor de agregados, vai mexer no AC, você vai romper, você vai construir as curvas de resistência. Quem que é a resistência que você está usando aqui? A média. Você no teu laboratório está rompendo a média, eu estou conhecendo o meu material. O FCK, quem te pede, é o projetista. Daqui, se você conhecer o teu desvio, você calcula o teu FCK. Às vezes a gente faz exercício de pegadinha, né?
faça o concreto que dá um FCK de tanto. Aí vocês metem aqui FCK de cara sem converter por aquela equação. Errou. Na diagrama de dosagem, é o diagrama médio, né? Resistência média. Essa curva, à medida que o concreto vai endurecendo, ela é um dia aqui, 2 dias, 3 dias, 28, 90, ela meio que estabiliza. Mas essas curvas só crescem naquela direção em função das idades. Então, quando eu te peço um concreto, eu tenho que te falar qual a idade eu quero aquela resistência. Que é assim que você está projetando. O que o pessoal aprendeu que vem lá do MPT? Né? Eu posso ter como aquela curva para uma mesma resistência aumenta o MPT, ou posso aprender que concretos diferentes, que aqui na verdade muda o teor de agregado, etc., não é só mexer no teor de água, eu tenho uma relação linear da fluidez com a relação água-cimento, ou seja, quanto mais água, menos cimento, mais fluido é o concreto. Só que para cada classe de fluidez, eu tenho uma curva diferente. Então nessa curva aqui, todos esses concretos têm 80 milímetros de abatimento. Como é que eu aprendi isso? Fazendo os concretos e medindo o abatimento. Por isso que é um método experimental. Então quando você fez esses 3 concretos aqui, da mesma maneira que você definiu os 3 pontos de resistência, como você não mexe no teor de água e vai mexendo no teor de agregado, você define os pontos de fluidez também, que você mede o abatimento. Se faltar pontos, você faz mais pontos. Né? Você tem isso aqui. E você vai, para obter determinada resistência, aprender isso aqui que é a lei de consumo. Se o cara tem muito... O M é o areia mais agregado miúdo mais pedra, né? Massa de agregados total. Quanto maior o teor de agregados, menor o teor de pasta. Aqui é o consumo de cimento. Né? É isso. Isso aqui é volumetria, né? Se eu tenho mais pedra, eu tenho menos cimento, tenho menos pasta. Então aqui é o meu dado de entrada. Você vai chutar qual que é a tua resistência de saída. Você quer fazer um concreto. Por quê? Porque essa é a minha resistência média. Ah, ela veio de um FCK especificado? Pode ter vindo. Veio de um desvio de padrão de produção especificado? Pode ter vindo. Então, o teu processo, o cara vai te pedir um FCK, você vai converter num M. Em função daquela equação que leva em conta o processo. E ele vai te dizer que resistência você quer com que idade. Falar que ele te pediu essa resistência com 7 dias. A outra coisa que ele te especificou, qual é o abatimento que ele quer. Então, quando ele especificou o abatimento, ele escolheu essa curva aqui, ó. Tá vendo que ela está marcadinha aqui, ó. Especifiquei a resistência e escolhi esse abatimento. Eu vou obter, pela minha lei de Abrams, essa resistência com essa relação água-cimento. Tranquilo? Agora, com essa relação água-cimento, eu vou conseguir essa trabalhabilidade que você quer se você tiver esse consumo de cimento, esse teor de pasta. Ou seja, eu especifiquei uma resistência, achei o AC. Achado o AC, eu vou ver qual é a curva que me dá a trabalhabilidade que eu quero. Essa curva está relacionando AC com o consumo de pedra. Significa o seguinte, se eu quisesse uma fluidez maior, eu teria que ter mais pasta e menos pedra. Vou aumentando o teor de pedra e ele vai ficando menos fluido, porque o MPT vai diminuindo. Então aqui está o MPT. IPS, aquela análise. Cheguei aqui, quanto de cimento que eu vou usar? Esses pontos vermelhos são a minha resposta. É assim que você vai dosar um concreto. Qual é a minha entrada de resistência? Com que idade eu quero? Qual é o AC que eu tenho que atender para obter aquela resistência que eu quero? Qual é a trabalhabilidade que eu quero? Né? Atingida a trabalhabilidade, eu vou olhar qual é a minha proporção entre finos e agregados, que vai me dar meu consumo. Cimento. Mas eu sei como isso, faço isso. Vai ter que fazer os concretos pelo menos uma vez. Tem o teu lote de pedra, teu lote de cimento, teu lote de areia. Combina com essas regras, você montou esse diagrama uma vez. Feito esse diagrama uma vez, acabou. Ah, agora eu quero uma resistência mais alta. Tum. Né? Quero essa resistência com uma fluidez super alta. Para quê?
Isso aqui vai me dar um consumo super alto. É assim que uma operação controla seu concreto que você está projetando. Ou você vai para o laboratório rodar esses traços de entrada, que é o que vocês vão fazer no laboratório, cada grupo vai fazer um desses traços para vocês entenderem o que é. Ah, eu queria muito menor AC, coloca o aditivo. Aí vai ter uma outra gráfico desse para a presença do aditivo. Eu quero agora uma fluidez maior para o mesmo concreto. Tá vendo agora aqui, ó? Ele para nessa curva. O consumo é maior. Significa que o cara mais fluido, para uma mesma resistência, tem que ter um MPT maior. Tá vendo que ele tem um teor de agregado menor, um teor de pasta maior, as pedras vão estar mais afastadas. Então, aqueles conceitos físicos do IPS e MPT se manifestam aqui na trabalhabilidade. A questão de resistência se manifesta no água-cimento. Ah, eu queria ter um consumo de pasta muito menor e obter a mesma trabalhabilidade. Se você começa a mexer com a distribuição de agregados, outros tipos de agregados, você vai ter que levantar outras curvas dessa. Essa curva é válida para uma granulometria de agregados, para um tipo de cimento. Então, cada mudança de lote roda 3, 4 concretos e refaz a família. Cada gráfico desse é chamado por uma família. Então, uma operação que não muda muito, ele vive bem. Se você quer concretos diferentes, matérias-primas diferentes, forma diferente, IPS muito menor ou teor de pasta muito menor para o mesmo IPS, né? São famílias diferentes. Você vai levantar do mesmo jeito, vai rodar os 3 concretos, com aquela nova curva de agregados, vai fazer a pastinha, vai fazer não sei o quê, tirou a família e você projeta o resto. Então, na verdade, ele não é um modelo preditivo, ele é um modelo experimental. Preditivo seria assim, ó, a partir dos insumos, eu não preciso fazer isso, eu sei quanto vai dar. Isso não acontece, isso é um modelo experimental. Você tem que rodar no mínimo 3 ou até um pouco mais de formulações para construir esses diagramas. Isto feito, acabou o teu problema. Daqui para frente é só executar esse diagrama para aquele lote de materiais. Se mudar o lote, podem surgir novas curvas aqui. Esse é o experimento de laboratório que vocês vão fazer. O vídeo detalhando até melhor, porque é legal ver na prática, tá já no YouTube. Né? E a gente quis que tivesse quando a gente chegasse em dosagem, que aqui geralmente é coisa um pouco abstrata. Então, alguns exercícios, porque vocês adoram exercícios, né? Não tem mais teoria, tem 2 exercícios para a gente fazer até o final da aula, né? Que é para aprender a fazer essa conta de traço unitário e converter para um metro cúbico. Estou te dizendo que você tem 11 kg, minha formulação é 11 kg de cimento, 13,75 kg de areia, 24,75 de brita, 5 kg d'água, e a densidade desse concreto, quando você o fizer, é essa aqui. Eu quero que você monte o traço unitário e depois para um metro cúbico de concreto. Vocês precisam ver a fórmula de novo? Anotem aqui que eu volto nas fórmulas para vocês, para fazer. Muito bem, fazendo exercício. Então, na verdade é isso aqui, ó. O traço unitário é massa dividido pela massa de cimento, 1,25, 2,25, 0,45. O consumo usa essa equação aqui, né? Você já tem o M, já tem o A e tem o AC. Na verdade, você vai usar essa equação aqui para calcular o C, né? Calculado o C, aí você vai multiplicar o A, o P e o AC para tirar as outras dosagens. Então, esse concreto, na verdade, para você fazer 1 metro cúbico, você vai usar 481 kg de cimento, 601 kg de areia, 1.082 de brita e 216 kg de água por metro cúbico de concreto que você for fazer. Então, do traço unitário, calculou o consumo, sai o resto automaticamente. Outro desafio. Cimento é dosado em massa, saco de 50 kg. O agregado é dosado em volume aparente. Dosagem mista. Calcular o traço misto. 480, aquele traço, 481 kg, 600 e 1.000. O que você tem que fazer para esse aqui? Você tem que converter agora a massa desses caras aqui através da densidade para saber o volume das caixas que vão ser utilizadas, né? E vai ter que quartear de forma que você abra um número quase que absoluto de sacos, né? Esse exercício tem que converter essa massa aqui da areia e da brita em doses volumétricas, com essa densidade, massa unitária. E o cimento, ele está em sacos de 50 quilos. Então, isso daqui você precisaria de abrir 10 sacos,
Mas eu vou usar 9,6 sacos, na verdade, né? Vai sobrar um pouco num saco e tal, né? Geralmente, traço misto, o cara desenha ele para consumir 500 kg de cimento. E aí ele vai mexer nessas proporções e calibra as caixas para caixas. Não trabalha com... Você pode pensar assim também. Se eu tiver 500 kg, isso aqui vai virar 600 e quanto, esse aqui vai virar 1000 e quanto. 600 e quanto eu vou dividir em quantas caixas. Aí o cara faz a caixa no tamanho certinho, né? Para ele abrir um saco inteiro. Para fazer a unidade. Entendeu? Bem tranquilo. Então, na verdade, ó, 481 kg de cimento são 9,6 sacos. Essa areia sobre essa densidade vai ter esse volume, 400 litros e 1. Aí você vai brincar com quantas... Puta, eu não quero, eu quero 10 sacos. Posso subir isso aqui se eu quiser. Essa é a proporção. A brita, com essa densidade, ocupa esse volume. Lembra que a massa unitária é sólidos mais os vazios dentro da caixa. A massa, considerando esses vazios entre os grãos. Isso vai te dizer quantas unidades você quer. Ninguém trabalha em obra com unidade quebrada, em volume. Então, provavelmente, a água também, ó, 216 litros. Então, aquelas caixinhas de madeira, o cara fala, ok, vou botar 10 sacos. Isso aqui, em vez de ser 600, vai ser um pouco a mais. Vou dividir isso daqui em 10 caixas. Qual é o tamanho da caixa? Ele transforma isso em medidas absolutas. É muito fácil mexer no volume da caixa. Você não mexe no peso do saco. Mas a proporção é essa, de 9,6 sacos desse cara, ele vai ter 400 litros de pedra, 670 de areia, 676 litros de agregado. Ah, padiola de 35 litros. Por quê? Porque eu comprei ela com 35 litros. Né? Poderia ter 40 litros, 40,1 litros. Aí seriam 10 padiolas. Né? Isso aqui é relativo, assim é um traço misto. Tranquilo? Vou deixar para vocês raciocinarem e não vou cobrar ninguém, porque eu não cobro ninguém. Mas eu quero discutir com quem quiser discutir comigo esse exercício aqui. Isso aqui é o seguinte, como é que mexe na consistência um traço? Se eu olhar esse cara aqui, ele tem muito mais cimento relativo à areia e à brita do que esse último aqui, né? Você tem muito mais pedra e areia do que o primeiro. Só que esse cara tem muito mais água do que o primeiro. Então, a saída para entender o que pode acontecer é analisar isso aqui na lógica das equações de IPS e MPT. O IPS desse aqui provavelmente é muito maior, porque é o mesmo cimento do que os de cima. Aí tem aqueles gráficos lá de IPS contra fluidez, MPT contra fluidez. O volume de pasta que você pode calcular aqui, aumenta quanto para saber se essa monte de pedra. Então aqui é um exercício relativo de distribuição de fases. Quem quiser discutir comigo, vou estar à disposição. Bom, para finalizar, o que a gente quer então? Conclusões. O método de produção de concreto influencia no traço e no custo. Isso aí não preciso dizer para vocês que no final foi assim que esse mundo surgiu. E os nossos modelos são experimentais, que a experimentação detalhada, que permite um concreto super otimizado, às vezes não está acessível. Então nós trabalhamos com métodos de dosagem experimental, que com 3 ou 4 concretos simulados que você faz, você entende o desempenho da família e pode prever o que vai acontecer com os outros. Tranquilo?